Olha só, no primeiro semestre, se você prestar atenção no vídeo que vai ser lançado, ou melhor, que foi lançado a semana passada, ele ainda era um vídeo do primeiro semestre. Ele vai falar de polaridade das ligações. Aqui ele encerra o assunto, ele encerra o primeiro semestre com relação àquela ideia do pra que eu aprendo ciência na escola, pra que eu aprendo química na escola. Quando você aprendeu polaridade, só para retomar o vídeo anterior, lembra o vídeo anterior? Vamos retomar, vamos retomar. Por que você não assiste o vídeo anterior de novo? Vai ser divertido. Sim, vai ser útil, safadão. Quando a gente pegou o vídeo anterior, observe o seguinte. Lembra que lá a gente falava de ligação polar, ligação apolar, molécula polar, molécula apolar. Oh my goodness, Lulu, mas me fala, por que isso é importante para minha vida? Simples. É só você pensar que toda a matéria é constituída de átomos, e esses átomos estarão ligados entre si. E essas ligações vão determinar as propriedades das substâncias. Sério, Zuluzeira? Mas então, por de veras, me conta. Tudo bem, eu te conto. Se você pensar um pouquinho, vamos pensar na molequinha de água? Quer ver? Peraí, ó. Mocinha, cadê a mocinha? Ajuda, me dá água, por favor. Olha só, quando eu pego uma garrafa de Walter, eu tenho que lembrar que aqui dentro, além das molequinhas de monóxido de hidrogênio, eu tenho os íons que compõem essa mistura. Zulu, quais seriam esses íons? Bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sulfato, bicarbonatos, cloretos, nitratos, entre outros. Fofídio, se eu olhar para isso aqui, eu tenho uma mistura de substâncias, a gente já falou disso lá atrás. É uma mistura de substância homogênea. Se ela é uma mistura homogênea, isso aqui é uma solução. Agora vamos dar um zoom nisso aqui. Pingão, dá aquele zoom. Quando a gente dá o zoom aqui, o que você tem lá dentro, dentre outras coisas, são molequinhas parecidas com essa. Você já é fofídio, você já sabe que esse aqui está representando o oxigênio e esses dois aqui embaixo estão representando o hidrogênio. Quando eu olho para a molequinha de água, você também já vai ter lembrado lá de polaridade. Átomos de elementos diferentes ligados. Oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Vai surgir um momentinho de dipolo para cima. Outro momentinho de dipolo para cima. De modo que esta molequinha será polar. A gente estudou isso, a gente viu isso no vídeo anterior. Quando eu pego outra molequinha de água, vídeo, bitrilhões de molequinhas de água, tá? Quando eu pego outra molequinha de água, elas vão interagir. E entre elas vai rolar uma melodia. Quando eu olho para esse carinha aqui, fofídeos, observa. Elas vão interagir. Se eu sei que esse cara é polar, sendo que para cá eu tenho mais eletronegativo, então o negativo vai estar aqui em cima e o positivo vai estar aqui embaixo. Elas vão interagir dessa forma, de modo que o popô de uma olha para o nenê da outra, e entre elas vai surgir uma interação. Essa interação que ocorre, no caso especial das molequinhas de água, elas vão ser chamadas de ligação de hidrogênio. No passado, conhecidas como pontes de hidrogênio. E aí, isso aqui vai atrair uma com a outra como se fosse um ímã, de modo que elas vão ficar juntonas. E aí, agora você imagina que aqui dentro eu tenho um monte de molequinhas se comportando desse jeito. Essas molequinhas se comportando desse jeito, com essa atração toda, lindos, presta atenção, usa esse cérebro para alguma coisa. Caraca, moleque! Quando elas atraírem uma a outra, para eu separar, eu vou ter que quebrar essa interação. E aí você entende a importância de estudar a polaridade. Quando a gente fala de ponto de fusão, ponto de ebulição, miscibilidade, solubilidade, todas essas propriedades vão depender justamente das forças intermoleculares. De posse dessa informação, a gente tem 3 tipos de forças intermoleculares. Primeiro, é aquele caso que ocorre com as molequinhas apolares. A gente vai ter as forças de dipolo induzido. Presta atenção, essas forças a gente está estudando do ponto de vista elétrico. Forças de dipolo induzido. Olha só, o próprio nome sugere. Presta atenção no nome. O nome fala o que ela é. Forças de dipolo induzido. Força, porque é uma interação elétrica entre elas. De dipolo, porque existirão 2 polos.
induzidos, ou seja, esses polos não existem, eles passarão a existir porque elas estão interagindo. Esse é um tipo de característica de ligação que acontece, força intermolecular que acontece com molequinhas apolares. Agora, se você se lembrar do nosso último vídeo, você vai ver que um exemplo como esse me daria uma molequinha polar. Hidrogênio ligado ao Quando eu pego o hidrogênio ligado ao eu vou ter um cara que é muito eletronegativo comparado com um cara que é menos eletronegativo. Vai surgir aquele momentinho de dipolo. Esse carinha é polar. Quando eu tiver uma molequinha polar, outra molequinha polar, a interação entre eles vai ser forças de dipolo permanente. Por quê? A molequinha já é polar. É só você pensar. Olha o nome. Forças de dipolo permanente. Ou seja, é uma interação, uma força entre duas moléculas que já são polares. No anterior, elas estarão polares, mas elas não são polares. E no último caso, fofídeos, quando eu falo do Walter, polar, não é? Só que é um polar especial. Essa daqui, ela vai acontecer uma ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. E muito semelhante, ainda a gente tem o flúor e o nitrogênio, que podem fazer esse tipo de interação. De modo que para você guardar, lembrando das aulas, é só você pensar no flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados ao hidrogênio. Quando eu tiver flúor ou oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio, eu vou ter esse tipo de interação mais poderosa. A interação entre essas molequinhas, vai ser chamada de ligação de hidrogênio. Cara, no universo das forças de dipolo induzido são as mais fraquinhas quando eu comparo com as forças de dipolo permanente e as forças do tipo ligação de hidrogênio para espécies com massas aproximadas. Depois, você dá uma olhadinha no seu material que vai ter um gráfico muito legal dos hidretos. Hidretos de família 4A, 5A, 6A e 7A. Pesquisa isso no seu material. Você vai ver que coisa louca que é o comportamento do ponto de ebulição desses caras. Beijo pra vocês. Ó, presta atenção. Tamo lançando Química com o Zulu. Fala pra aquele teu irmão cabeludo, mais velho, cabeçudo. Falando assim, o Zulu agora tá botando uns cursos, brother. E o curso primeiro é de Química Orgânica. Beijo. Fui. Bom segundo semestre, molecada. Tchau. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Eu vou ter um cara que é muito eletronegativo. A mocinha lá no fundo tá chorando de louquinha. Quando a gente... Ixi, tô fazendo... Lembra de merchan. Ó, sem querer, ó, tô fazendo merchan de graça, tá, gente? Ó, tô fazendo as bolotinhas do Zulu. Mentira, essas daqui não são as bolotinhas do Zulu. As bolotinhas do Zulu. É, pingão, não tem nada sincronizado. O que significa que você não vai poder usar muito bem isso.